Saudações, meus amigos, minhas amigas. Esse vídeo tem como propósito trazer respostas às perguntas mais importantes que todo ser humano deveria saber. Afinal, qual é a nossa origem da nossa existência? Por que existimos? Por que estamos neste mundo? Para onde vamos? Sabe, a sociedade ela tenta responder isso sob diversas formas. Há quem diga que o ser humano é apenas fruto do acaso, uma evolução da espécie natural, descendência do macaco. Há também quem diga de que o ser humano é apenas terreno, vive esta vida e não há vida após a morte. E como sendo matéria, sempre se transforma. Há também quem diga que o ser humano é um ser terreno espiritual, onde vai vivendo várias vidas sucessivamente até que se alcance uma perfeição exigida por uma força maior. Mas a palavra de Deus, ela é contrária a tudo isso que está sendo ensinado pela sociedade. A palavra de Deus, ela foi revelada, registrada e transmitida através de homens que foram inspirados por ele e homens que foram transformados pela fé e que levam esta mensagem ao longo dos tempos. A mensagem, a palavra de Deus, ela é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz de que os céus e a terra foram criados por Deus. E o ser humano, ele foi criado por Deus como sendo conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, dotado de capacidades para criar, para cuidar e dominar sobre a terra. E que tivesse também qualidades morais semelhantes às de Deus no princípio da sua criação. Assim como um filho, ele é semelhante no seu traço físico e em seu comportamento aos pais, Deus criou o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, para que pudesse ter comunhão com Deus, para que pudesse estar junto com Deus, ser uma família com Deus. E Deus, tudo que havia criado no princípio era tudo muito bom. Não havia sofrimento, não havia dor, não havia qualquer tipo de mal sobre o jardim do Éden. Mas o que levou a este mundo que hoje nós vivemos? Deus capacitou o ser humano de livre-arbítrio, livre capacidade de decisão. Deus possibilitou com que o ser humano pudesse ter inúmeras decisões que fossem segundo a boa vontade dele. E o homem podia comer dos frutos que quisesse, que o homem poderia ter os animais que quisessem, usufruir tudo que a terra poderia lhe dar. Entretanto, houve um mandamento em que Deus estabeleceu ao homem e que não era da sua vontade. Mas por que isso? Porque é do desejo de Deus de que o homem, uma vez tendo livre-arbítrio, livre capacidade de decisão, o adorar em espírito e em verdade, amá-lo de todo o seu ser, que pudesse ser algo espontâneo, algo livre, algo verdadeiro. E o ser humano, Adão e Eva, no jardim do Éden, desobedeceram a Deus. Estas palavras estão registradas em Gênesis capítulo 2, dos versículos 15 a 17, e Gênesis 3, dos versículos de 1 a 6. A serpente, ela um dia no jardim convenceu a Eva a comer do fruto
do bem e do mal, pela qual Deus proibiu que comesse. E Eva tomou desse fruto e também deu ao seu marido que o comeu. A Adão. Ambos desobedeceram a Deus. E uma vez que desobedecendo a Deus, uma vez que tinham comunhão com Deus, união com Deus, desobedecendo a Deus, eles passaram a se afastar da presença de Deus. Porque o pecado, ele faz a separação do homem de Deus. O pecado, ele é a natureza em que faz com que o homem desobedeça, se afaste e se rebele contra Deus. E o ser humano, Adão e Eva, pecaram, desobedeceram a Deus, e com isso o pecado e a corrupção entraram no mundo. Deus, ainda assim, os procurou diante do jardim do Éden para poder ter uma comunhão com eles, falar com eles sobre a consequência dos seus pecados. Mas, diante da discussão, Adão e Eva, mesmo sendo conhecedores do que era bom e do que era mal, preferiram, ao se deparar com o seu pecado, ao invés de se arrepender, preferiram apontar os seus erros para outros. Adão apontou como responsável dos seus erros para Eva, e Eva apontou para a serpente. Hoje em dia, nesse mundo, nós vivemos num tempo em que nós temos dificuldades de assumir os nossos erros e temos a facilidade de apontar os nossos erros para outras pessoas, para que elas paguem por aquilo que nós fizemos. E então, vemos que assim o ser humano, ele se separou de Deus. E todos nós, a partir de Adão e Eva, herdamos conosco a natureza do pecado em nossa mente, em nosso coração. Na Bíblia, em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados da comunhão com Deus. Não conseguimos, por causa da natureza do pecado, não conseguimos fazer o que a vontade de Deus espera de nós. E ao longo dos tempos, a nossa humanidade foi ficando cada vez mais mergulhada no pecado, na malignidade. E assim, mesmo que Deus tenha falado por meio da criação, mesmo que Deus tenha falado por meio dos profetas e da sua lei, para que o homem pudesse se arrepender e voltar para Ele, a humanidade não deu ouvidos. E com isso, ela se tornou incapaz de buscar esta comunhão, esta salvação através de si mesmas. Então, Deus, vendo que o ser humano, a humanidade, a criação, ela estava perdida em seus pecados, em seus delitos, ainda assim, por amor a mim, por amor a você e a todos nós, Deus propicia a sua salvação. Todos nós passamos a ter como consequência de nossas vidas sofrer a morte física. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, Ele propicia a nossa salvação. Em João 3, 16, 17, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele deu o seu Filho, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus, ele propicia esta maneira de dar ao ser humano a oportunidade de ter novamente comunhão com ele. Desta vez, não pelas obras da religião, não pelas obras da caridade, não pelas obras da educação, não pelas obras da força física ou do governo, mas pela obra da fé em seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos deu a oportunidade de podermos ter a comunhão com Ele de volta. Jesus, Ele, sendo Deus, na pessoa do Filho, Ele veio aqui a esta terra como homem, de modo a ensinar a nós o que é o verdadeiro amor a Deus, o que é amá-lo de todo o seu ser e também amar ao próximo como a nós mesmos. Mas principalmente, Ele deu a sua própria vida na cruz para pagar todos os pecados e perdoar os pecados de todos aqueles que nele o creem. Vejam, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, mesmo sendo incapazes nós de satisfazer as vontades dele, Deus acaba dando o seu Filho para salvar a mim e salvar a você, para que nós tenhamos comunhão com ele, que é a vida eterna. Você talvez não consiga ver a importância do que isto representa, mas se não fosse o amor de Cristo sobre nossas vidas, nós jamais saberíamos o que é o amor ao próximo, o que é solidariedade, o que é perdão e tantas outras coisas que a palavra de Deus ensina e que são tão especiais. Jesus, ao longo de sua vida, ele nos exorta a nos arrepender dos nossos pecados e receber a Ele pela fé como Senhor e Salvador da sua vida. Um dia todos nós vamos prestar contas a Deus, assim que morrermos. O salário do pecado, ele é a morte. Todos nós vamos passar pela morte física. E vamos prestar contas a Ele no juízo final. Todo aquele que morrer não sendo temente a Deus, não se arrependendo de seus pecados, não recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o pecado e a ira de Deus está sobre ele. A condenação está sobre a vida dele. Deus, antes da fundação do mundo, como parte da decisão em que os homens poderiam ter a respeito dele, de não desejar estar com ele, criou um inferno. Criou um lugar separado, que é separado especialmente daqueles que não desejam ter comunhão com ele. Este lugar, ele acabou sendo destinado a Satanás e seus demônios por ter desobedecido, se afastado e se rebelado contra Deus continuamente. Mas também este lugar será destinado a todo aquele que deseja permanecer desobediente, afastado e rebelde continuamente a Ele. Este lugar, o inferno, será um lugar onde eternamente haverá sofrimento, dor, angústia, choro, ranger de dentes. E após esse juízo final,
o lago de fogo e enxofre. É o destino eterno que aguarda a vida destas pessoas. Mas todo aquele que for temente a Deus, se arrepender de seus pecados e receber seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos os seus pecados serão perdoados no dia do juízo final. Ele pagou todos os nossos pecados na cruz. E Deus há de o fazer filho novamente. Na Bíblia, em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se você receber Jesus Cristo na sua vida, você há de ser filho de Deus. Você há de voltar a ter comunhão com Deus. Jesus fala que ele diz em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é um com o Pai. Em João 10, 30 diz, Jesus disse, Eu e o Pai somos um. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus diz que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, nós vemos de que Jesus, Ele sendo o próprio Deus, Ele, por humildade, veio não como o próprio Deus, mas veio na forma de servo. Ele mesmo sendo Deus, Ele veio na forma de servo para poder pagar pelos nossos pecados e nos livrar de toda condenação com que o pecado tinha para as nossas vidas. Deus é justo e há de punir todo o pecado. Mas Ele também é gracioso e misericordioso em perdoar todo o pecado a todo aquele que pela fé se arrepender de seus pecados e receber seu Filho Jesus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Um dia, Jesus Cristo há de voltar. E esse mundo que jaz no maligno há de acabar. E Jesus há de estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dentes, nem sofrimento e nem nada. Nada de mal, como nós vemos hoje. Você crê em Jesus Cristo, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele é Deus? Você deseja nesse instante receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se a resposta é não, pense um pouco mais a respeito. Nós vemos que a palavra de Deus, as profecias vêm se acontecendo integralmente. Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo quanto ao dia do fim. E um dia, quando Cristo voltar, Ele há de estabelecer o seu juízo sobre a terra. Você pode ler essa passagem em Mateus capítulo 25, versículos do 31 a 46.
Mas se a sua resposta é sim, eu convido agora, nesse instante, a falar com Deus, a orar. Se você não sabe como orar, como falar a Deus, desde que seja de coração, você pode repetir as mesmas palavras que eu hei de dizer agora e entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor meu Deus, meu Pai, hoje eu sei que através da tua palavra eu sou um pecador e necessito da tua misericórdia, da tua graça sobre a minha vida. Eu quero ser um filho a quem o Senhor se agrada. E por isso, pela fé, eu quero entregar a minha vida a Ti, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida para a Tua glória, ó Pai. No nome de Jesus é que eu te peço e sobretudo eu te agradeço pela vida eterna. Amém. Se você fez esta oração de coração, seja bem-vindo à família de Deus. Não há mais condenação após a morte. Assim que você morrer, o céu lhe aguarda. O novo céu e a nova terra, você estará lá, onde não haverá mais sofrimento. E você poderá experimentar o amor de Deus sobre tua vida. Eu quero convidar você a 3 passos para que a sua comunhão com Deus, a sua convivência com Deus seja profunda e maravilhosa. A primeira delas é a oração. Nunca deixe de falar com Deus sobre o que você sente, sobre aquilo que se passa no coração, na mente. Deus é seu Pai. E todo pai ama ouvir o que seus filhos têm a dizer. O segundo passo que eu quero recomendar a você é de que conheça a palavra de Deus, conheça a vontade de Deus. Recomendamos você a ler a Bíblia, a pensar no que ela ensina e a praticar o que ela ensina. Assim você vai estar fazendo toda a vontade de Deus que Ele traz para nós. Ele vai te capacitar completamente para toda a boa obra. E um terceiro ponto também muito importante, de que você possa estar convivendo com outras pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da mesma forma que você. Assim como os discípulos andavam juntos com Jesus Cristo, e depois que Jesus Cristo subiu aos céus, permaneceram juntos ensinando o amor e a graça de Deus, você também possa participar estando junto com outras pessoas, outros irmãos, numa igreja cristã mais próxima de sua casa. Lá você há de aprender de maneira mais prática tudo aquilo que Deus ensinou ao longo dos tempos. Quero agradecer você por ter assistido a esse vídeo. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde.
Muito obrigado e que o Senhor possa abençoar a sua vida.